Os soldados dos Estados Unidos podiam levar para casa pistolas inimigas capturadas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. Inclusive, a grande maioria das pistolas alemãs e japonesas que existem hoje nos museus pelo mundo chegaram dessa forma. Como na época não existiam muitas regras sobre isso, e as que existiam eram ignoradas até mesmo pelos fiscais, o soldado simplesmente guardava na mochila essa arma ou essas armas e levava para casa. Sem contar que era muito comum também enviar para a família por correio militar. Foi somente algum tempo após a Segunda Guerra Mundial que um controle mais rígido em relação a isso foi implementado. Hoje é dia de bar, mas não esse que vocês estão pensando. Uma das armas aliadas mais famosas da Segunda Guerra Mundial é a clássica Browning Automatic Rifle M1918A2, também conhecida como BAR ou BAR. Seu grande poder e volume de fogo era importante no campo de batalha, como suporte durante as movimentações e ataques estratégicos contra edificações e também veículos inimigos. Porém, a vida do operador não era nada fácil. Essa arma pesava mais de 10 quilos e não era qualquer um que conseguia carregar. Além disso, todo esse peso fazia ser difícil de disparar do ombro sem suporte. Por isso, em movimento, os soldados costumavam atirar com ela embaixo do braço, obviamente com uma menor precisão. E como tinham capacidade para apenas 20 munições, eram recomendadas rajadas curtas em combate. Qual revólver o personagem War Daddy, interpretado por Brad Pitt, utilizava no filme Corações de Ferro? E será que podia utilizar revólver? E eu começo respondendo que sim. Em alguns casos o revólver era permitido, em especial para os oficiais. O revólver militar Smith & Wesson modelo M1917, que é inclusive o revólver utilizado pelo personagem no filme. Esse é um revólver um pouco diferente dos tradicionais porque é no calibre 45 ACP, o mesmo calibre das pistolas 1911, precisando de um adaptador nas munições para funcionarem nos revólveres. E no cabo nós encontramos um detalhe bem interessante, que são as talas transparentes com foto no interior, que era algo que os soldados realmente faziam durante a Segunda Guerra Mundial. O tanque Sherman, utilizado pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, tinha um tipo de munição especial que aterrorizava os inimigos no campo de batalha, porque diferente das munições tradicionais utilizadas contra veículos e edificações, a chamada munição canister era utilizada contra tropas. Isso porque seu projétil era composto por centenas de esferas de metal que após o disparo abriam no ar e se espalhavam em altíssima velocidade, basicamente transformando o tanque em uma grande e extremamente forte espingarda. Esse tipo de munição foi mais utilizada na campanha do Pacífico durante os avanços inimigos em meio à floresta, pois conseguia acertar diversos alvos com apenas um disparo. Durante a invasão da Normandia no dia D, os paraquedistas e médicos de combate Robert Wright e Kenneth Moore se encontraram perdidos em um pequeno vilarejo da França em meio ao intenso combate. E com um alto número de feridos, eles encontraram pelo caminho a pequena igreja de Cosme e Damião e decidiram transformar em um hospital improvisado, tendo em vista que os bancos podiam servir como camas e as paredes de pedra ofereciam proteção. Dessa forma, eles colocaram uma bandeira com a cruz vermelha na porta e começaram a atender seus colegas feridos. O exército alemão, que também tinha um grande número de feridos, respeitou a igreja e passou a levar seus próprios feridos para lá, que foram igualmente atendidos ao lado dos aliados, lotando a pequena igreja. E por 36 horas os dois médicos trataram mais de 80 homens de ambos os lados, até mesmo civis franceses. O lança-chamas era uma arma assustadora utilizada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, pesando cerca de 30 quilos e com capacidade para 18 litros de combustível. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, eles não eram utilizados de forma aleatória no campo de batalha, mas sim de forma estratégica, principalmente contra bunkers na Europa e túneis no Pacífico. Isso porque em acionamento contínuo,
o jato de fogo acabava rapidamente, durando cerca de 15 segundos. E o soldado não ia querer ficar sem o seu equipamento principal em combate de forma tão rápida. Por isso eles utilizavam acionamentos curtos de 1 ou 2 segundos, sempre de forma estratégica e seguindo os planos da missão. Dessa forma, cada operador tinha cerca de 7 acionamentos curtos antes do esvaziamento dos tanques. Será que os lança-chamas aliados utilizados durante a Segunda Guerra Mundial explodiam com facilidade quando atingidos por disparos em combate? E a resposta é não. Por incrível que pareça e diferente dos filmes, esses tubos tinham paredes espessas e existem vários relatos de projéteis que ricocheteavam quando acertavam. Já nos casos de perfuração por projéteis comuns, eles não geravam calor suficiente para a ignição do combustível, acontecendo apenas o vazamento. Porém, seus operadores corriam sim um risco maior, mas por outro motivo. O operador do lança-chamas carregava 30 quilos nas costas e obviamente era mais lento no campo de batalha. Além, claro, de chamar mais atenção entre os outros soldados, o que tornava eles alvos fáceis dos inimigos, que tinham medo do poder devastador dessa arma. A bazuca é sem dúvidas uma das armas mais famosas da Segunda Guerra Mundial. Mas qual é a origem desse nome bem estranho? O nome militar oficial desse equipamento na época era lança-foguetes M1. E o apelido, que é conhecido até os dias de hoje, veio do instrumento musical chamado bazuca, uma espécie de trombone com um som engraçado que foi popularizado nas rádios dos anos 30 pelo comediante Bob Burns. E como os soldados viram uma certa similaridade, eles resolveram também chamar a arma de bazuca. Os soldados norte-americanos utilizavam baionetas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim. A baioneta era importante para o combate corpo a corpo e os soldados treinavam bastante com ela. Já no campo de batalha, elas foram mais utilizadas no Pacífico devido ao estilo diferente de combate, mas também foram amplamente utilizadas na Europa. Seu emprego em combate seguia o Manual de Campo para Baionetas FM 2325 de 1943, que dava ênfase nas missões noturnas para ataques silenciosos e sem chamar atenção, e também, claro, um importante fator psicológico no inimigo. Por que os atiradores de elite são chamados de snipers? Vocês perguntaram e hoje eu vou responder. Muitas pessoas acreditam que esse nome teve origem durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele é muito mais antigo. No Reino Unido, durante o século XVIII, existia uma ave chamada snipe, que era muito difícil de caçar por estar sempre alerta e voar quando percebia a presença humana de longe. Além disso, como as armas da época eram de anticarga e demoravam para recarregar, se o caçador errasse o tiro, ela escapava. A única forma de pegar essa ave era através de uma aproximação lenta, camuflada e discreta, sem fazer barulho e, claro, com uma incrível precisão de acertar o animal de longe com somente um disparo. E assim, quem conseguia caçar o snipe era chamado de sniper. Sabia que a Alemanha tentou atacar a Inglaterra com besouros? Pois é, essa história é muito interessante. Em 1942, a Alemanha bolou um plano estranho para a introdução de milhões dos chamados besouros da batata nas plantações da Inglaterra, tendo em vista que esse besouro nativo do México era considerado praga por conseguir destruir rapidamente diversos tipos de plantações, e isso provocaria escassez de alimentos. O plano deles era jogar de avião mais de 40 milhões de besouros na costa leste da Inglaterra, e os cientistas iniciaram os testes, soltando 54 mil besouros em uma área controlada em Frankfurt. Mas adivinha só, eles fugiram, o teste saiu de controle, e em 1944 foi reportada a primeira infestação do besouro da batata na Alemanha. Parece que o tiro saiu pela culatra.
O médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial via todo tipo de cena chocante que vocês podem imaginar. Mas fora de combate, eles também lidavam com outra situação terrível: as DSTs, que eram muito comuns entre os soldados. Fora de combate, nas horas livres, os homens gostavam de frequentar bares e outros estabelecimentos nas cidades ocupadas. E claro, algum tempo depois, procuravam os médicos já nos estágios avançados das doenças. E o médico, como bom amigo, mantinha segredo e receitava o forte tratamento com comprimidos. Realmente a vida do médico não era nada fácil. Os norte-americanos utilizavam espingardas durante a Segunda Guerra Mundial? E a resposta é sim, mas não tanto quanto muitos pensam. Sendo as mais populares a Winchester modelo 1897 e a Winchester modelo 1912, também conhecidas como espingardas de trincheira. No Pacífico, elas eram utilizadas em combate dentro dos túneis, cavernas e também, claro, no meio da floresta, onde a vegetação fechada facilitava emboscadas inimigas em curtas distâncias. E a calibre 12 era mais que perfeita nessas situações, pois disparava vários bagos em um agrupamento aberto, aumentando as chances de acerto e de neutralizar um ou vários soldados inimigos. Já fora de combate, essas armas eram muito utilizadas pelas polícias militares norte-americanas, nas prisões de guerra e também para proteção de depósitos nas cidades ocupadas. A espingarda calibre 12 foi muito popular entre os soldados norte-americanos na campanha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Mas no início da campanha, elas nem sempre funcionavam. Isso porque os militares receberam cartuchos de papel, uma espécie de papelão rígido. Isso mesmo, que por incrível que pareça, eram muito comuns na época. Mas esse papel molhava com facilidade durante as fortes e extensas chuvas, contaminando o propelente e, claro, não funcionando. O exército tentou impermeabilizar esses cartuchos com uma cobertura de cera, que até funcionava, mas quando a arma esquentava durante os disparos, a cera derretia, se espalhava por todo o interior da arma e provocava diversas panes e problemas. Foi somente depois de muita reclamação que os cartuchos construídos em latão foram novamente introduzidos. 3 curiosidades sobre a clássica espingarda de trincheira. Número 1. Como sua capacidade era de 5 cartuchos no tubo e 1 na câmara, a arma ficava sem munições rapidamente e demorava para recarregar. Por isso, muitos soldados utilizavam as baionetas encaixadas na ponta, pois podiam continuar lutando mesmo com a arma vazia. Número 2. Alguns modelos permitiam o chamado slam fire, onde o operador mantinha o gatilho acionado e a arma disparava somente com a manobra da telha, permitindo efetuar os 6 disparos rapidamente em menos de 3 segundos. Número 3. Com essa grande velocidade entre os disparos, era comum do cano esquentar bastante. Por isso existia um protetor térmico na parte de cima, que mantinha as mãos do operador afastadas do cano. Sabia que a Alemanha tentou quebrar a economia da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial? No início do conflito, a Alemanha reconheceu a Inglaterra como uma grande potência econômica, o que obviamente trazia várias vantagens militares. E para tentar destruir a economia e enfraquecer os aliados, a inteligência alemã bolou um plano secreto de falsificação monetária, para a introdução de milhões de notas falsas na economia britânica, o que provocaria hiperinflação e enfraqueceria os aliados militarmente. Porém, rapidamente eles descobriram que essa falsificação era mais difícil do que eles imaginavam. E pouco tempo depois, um espião vazou o plano aos britânicos, que começaram uma corrida de aprimoramento das cédulas para dificultar ainda mais a falsificação. E quando a Alemanha finalmente conseguiu criar a cópia perfeita, já era tarde demais para o plano dar certo e ele não foi implementado. Quando falamos sobre os médicos de combate da Segunda Guerra Mundial, nós sempre lembramos da aplicação de morfina amplamente retratada nas séries e filmes. E a morfina foi realmente muito utilizada e importante como um potente analgésico e sedativo. Cada pequeno aplicador continha uma dose que era mais que suficiente para acalmar e reduzir as dores de um soldado ferido. Mas apenas uma dose, mas que isso podia fazer o soldado dormir e posteriormente provocar
provocar uma parada cardíaca, que infelizmente muitos médicos optavam fazer nos casos sem volta, para parar o sofrimento do soldado. Já nos outros casos, o médico prendia o aplicador vazio na lapela do casaco do ferido, sinalizando ao hospital posteriormente que ele já tinha uma dose aplicada. Os grandes tanques Tiger da Alemanha botavam medo nos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Mas o que pouca gente sabe é que o tanque Sherman tinha uma vantagem muito importante e decisiva. Os Tigers eram de fato maravilhas mecânicas e muito avançados para a época, porém eram caros e difíceis de produzir em grande escala, enquanto o Sherman, apesar de inferior, era muito mais barato e fácil de produzir, com cerca de 49 mil unidades produzidas. E essa superioridade numérica foi decisiva no campo de batalha. Uma das fotos mais famosas da Batalha das Ardenas se chama o paraquedista correndo, que mostra um paraquedista correndo em combate com a sua M1 Thompson em uma mão e 2 carregadores na outra, aparecendo em todos os jornais da época e até mesmo em um selo comemorativo. Mas quem era esse soldado e o que se sabe sobre essa foto? No dia 25 de dezembro de 1944, o fotógrafo Emil Edgren estava no distrito de Bra, na Bélgica, acompanhando um grupo de paraquedistas quando foram atacados por soldados da SS. A reação foi rápida e apenas um oficial da SS sobreviveu porque se rendeu. No meio do combate, o fotógrafo conseguiu se esconder e registrar a clássica foto. Registrou também a captura do prisioneiro e também ele sendo escoltado. Mas até hoje ninguém sabe com certeza a identidade desse paraquedista. Nas fotos do dia D e também na clássica série Band of Brothers, nós podemos ver alguns paraquedistas com o rosto pintado. E isso era feito para ajudar na camuflagem durante a noite atrás das linhas inimigas. Diversas técnicas podiam ser utilizadas para a camuflagem do rosto, mas a favorita dos paraquedistas era bastante simples e fácil de aplicar, até mesmo no campo de batalha, que era a camuflagem de fuligem utilizando uma rolha e um isqueiro. O paraquedista, antes de embarcar no avião para a invasão da Normandia, queimava com seu isqueiro a ponta de uma rolha, esperava esfriar e então camuflava seu rosto. Essa era uma camuflagem simples e muito resistente, permanecendo por vários dias. Mas caso o soldado precisasse aplicar novamente no campo de batalha, a rolha é pequena e fácil de carregar no bolso, e o isqueiro, claro, estava sempre junto com um maço de cigarros. Porque durante a Segunda Guerra Mundial, alguns tanques norte-americanos tinham aqueles troncos amarrados nas laterais. Será que era mesmo para reforçar a blindagem? E a resposta é mais ou menos. Os troncos até podiam oferecer alguma proteção adicional contra algumas armas anti-tanques, além, claro, do conforto psicológico, da sensação de uma maior segurança. Mas esses troncos eram utilizados também para ajudar na camuflagem e principalmente para ajudar a desatolar os tanques, tendo em vista que a lama prejudicava bastante a movimentação no campo de batalha. No último episódio da série Band of Brothers, nós podemos ver os homens falando toda hora sobre pontos. Mas o que eram esses pontos e por que eles eram tão importantes para os soldados? O sistema ASRS era parte do plano de desmobilização militar dos Estados Unidos com o fim da guerra na Europa, onde os homens, quando atingiam 85 pontos e as mulheres 44 pontos, podiam voltar para casa e encerrar o serviço militar. Esse era um sistema complexo e complicado onde os pontos eram adicionados de acordo com vários fatores, como por exemplo, o militar recebia 1 ponto por mês de serviço e 1 ponto adicional por mês de serviço fora dos Estados Unidos. Também recebia 5 pontos por cada condecoração pelas ações em combate. E se o militar fosse casado e tivesse filhos, recebia 12 pontos adicionais por dependente, com o máximo de 3 dependentes. É fato que os soldados fumavam bastante durante a Segunda Guerra Mundial, sendo o cigarro considerado um item essencial para o campo de batalha. E sabia que esse hábito durante a guerra fez um isqueiro se tornar o mais famoso do mundo até os dias de hoje? Pois é, o clássico isqueiro Zippo,
que apesar de não ter o contrato oficial com o exército, era o favorito dos soldados e o mais utilizado. Isso porque esse é um isqueiro muito prático e versátil, que além de muito resistente, também funciona muito bem em situações extremas. E diferente de outros modelos da época que funcionavam somente com fluido de isqueiro, que era difícil de encontrar no campo de batalha, o Zippo funcionava perfeitamente também com querosene e gasolina. Tanto é que para reabastecer ele era comum do soldado amarrar uma corda na caixa interna e mergulhar dentro do tanque de combustível dos veículos. Uma das fotos mais famosas da Segunda Guerra Mundial mostra 6 soldados erguendo uma bandeira dos Estados Unidos durante a Batalha de Iwo Jima. Um deles se chamava Ira Hayes, um nativo norte-americano dos povos Pimas. Com o sucesso da foto, Ira Hayes foi levado de volta para os Estados Unidos, onde virou celebridade, servindo como garoto propaganda do governo para a arrecadação de fundos. Porém, o jovem soldado presenciou coisas horríveis na guerra e sofria com estresse pós-traumático. E isso, em conjunto com a enorme agenda de compromissos do governo, fez Ira Hayes se afundar no alcoolismo para tentar lidar com a pressão. E como ele não conseguia cumprir as agendas, ele foi demitido e completamente abandonado. Ira Hayes virou um morador de rua até ser encontrado sem vida em uma sarjeta na manhã de 24 de janeiro de 1955. Sabia que uma revista em quadrinhos provocou briga entre o General Patton e o General Eisenhower durante a Segunda Guerra Mundial? Durante o tempo de descanso no campo de batalha, o jovem soldado e cartunista Bill Mauldin gostava de criar histórias engraçadas, e como cartunista desenhava o que ele via, os personagens apareciam sujos e barbudos, que era a realidade no campo de batalha. Mas quando isso chegou ao General Patton, começou a confusão, pois ele exigia a higiene dos soldados e não aceitava a barba mal feita, e acusou o cartunista de tentar prejudicar a imagem do exército e influenciar maus hábitos entre os soldados, inclusive ameaçando ele de prisão. Esse problema chegou ao General Eisenhower, que viu os quadrinhos de uma forma positiva, pois animava os soldados no meio do caos da guerra, e depois de uma discussão deu a ordem para o General Patton baixar a bola. O que era aquela grande barra de ferro que ficava na frente dos jipes durante a Segunda Guerra Mundial. O chamado pega-fio era uma estrutura comum nos jipes por um motivo bem macabro. O soldado alemão era traiçoeiro e dentre todas as armadilhas empregadas no campo de batalha, uma delas era simples, porém letal, onde prendiam fios de aço finos que atravessavam a estrada, medidos com precisão para ficarem na altura do pescoço dos soldados dentro do jipe, o que era devastador quando eles passavam em alta velocidade. Dessa forma, a barra na frente do jipe era adicionada de forma improvisada no campo de batalha para bater e cortar o fio sem acertar os soldados. Durante a Segunda Guerra Mundial, as bombas lançadas pelos aviões aterrorizavam todos os lados. Mas existiu um tipo de bomba que assustava muito mais, principalmente os líderes dos países, que não tinham explosivos ou qualquer outro material tóxico ou inflamável, mas sim o poder da propaganda, onde centenas de milhares de folhetos eram embalados dentro de cápsulas que eram lançadas pelos aviões, abrindo no ar e se espalhando pelo território inimigo. Nesses folhetos existiam mensagens de falsa comunicação, falsa rendição, provocações, entre diversos outros exemplos, como no Japão, onde os soldados aliados espalhavam folhetos dizendo que os soldados japoneses haviam sido abandonados e que a melhor opção era se render. Já a Alemanha espalhou pela Inglaterra folhetos insinuando que as mulheres dos soldados britânicos estavam dormindo com os soldados americanos enquanto eles lutavam na guerra. Sabe qual é a história da Cruz Vermelha nos capacetes norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial? De acordo com a Convenção de Genebra de 1929, os médicos de ambos os lados eram considerados não combatentes e não podiam ser atacados. Esses homens eram identificados por uma faixa branca no braço esquerdo com o símbolo da Cruz Vermelha. Mas durante a campanha do norte da África em 1943, os médicos aliados estavam sendo atacados da mesma forma
arma que os combatentes, e um comandante alemão capturado justificou dizendo que a pequena faixa branca no braço esquerdo era difícil de visualizar em meio ao combate. Dessa forma, como os capacetes eram grandes e ficavam no alto, os próprios médicos começaram a fazer essa marcação grande por todos os lados, que realmente reduziu bastante o número de médicos feridos. Então, gradativamente ao longo dos meses, essas marcações foram se tornando cada vez mais populares. A granada de vara alemã é sem dúvidas a mais famosa da Segunda Guerra Mundial, aparecendo em todas as séries e filmes como a granada padrão do exército alemão. Mas sabia que isso não é verdade? Existiu também outra granada tão popular quanto a granada de vara, e que inclusive foi mais utilizada, a granada M39, também conhecida como granada ovo, que foi criada em 1939 para os paraquedistas porque eram menores, mais leves e mais fáceis de transportar. Não é à toa que essa foi a granada alemã mais produzida durante a Segunda Guerra Mundial, com 84 milhões de unidades, enquanto a clássica granada de vara teve 75 milhões de unidades produzidas. Mas claro, nos filmes e séries ela tem um impacto visual muito maior. Qual a origem do nome Jeep? Esse veículo clássico da Segunda Guerra Mundial que faz muito sucesso até os dias de hoje. E a resposta é: ninguém sabe com certeza. Mas existem duas explicações mais prováveis para a origem desse nome. A primeira é que surgiu do nome militar desse veículo, que tinha a sigla GP, de General Purpose, ou de uso geral. E quando essas letras eram repetidas rapidamente, o GP virava Jeep. A segunda possível origem desse nome é do personagem Popeye, que era muito popular na época e tinha um mascote chamado Eugene the Jeep, porque emitia o som Jeep Jeep. Até hoje ninguém sabe com certeza a origem desse nome, mas ele foi registrado oficialmente no ano de 1941. Já ouviu falar nas armas gigantes dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial? Com a entrada dos norte-americanos na guerra, o exército precisou treinar centenas de milhares de soldados para o combate. E diversos métodos foram utilizados para agilizar os treinamentos. Um desses métodos foi através da fabricação de armas gigantes de instrução. Escalas maiores das armas utilizadas, como o M1 Garand e a BAR, com as paredes recortadas para que toda a turma pudesse ver e entender o funcionamento interno com mais facilidade durante as instruções. Essas armas gigantes obviamente não disparavam, mas tinham todas as partes internas funcionais exatamente como os modelos reais. É fato que os tanques norte-americanos da Segunda Guerra Mundial não tinham a melhor blindagem contra os tanques inimigos. E como as reclamações demoravam para chegar ao governo, os próprios soldados improvisavam reforços de blindagem com os materiais disponíveis no campo de batalha, além dos famosos troncos nas laterais, que serviam mais como tração para desatolar os tanques. Os soldados utilizavam também sacos de areia, pedregulhos, concreto e muitas vezes até partes de outros tanques destruídos em combate, como as lagartas e até mesmo as paredes laterais, que eram cortadas e soldadas em outro tanque para reforçar a blindagem. Durante a Segunda Guerra Mundial, o capacete M1 tinha várias funções no campo de batalha, além de proteger a cabeça do soldado. Uma delas era utilizando o casco de aço como uma panela improvisada para a preparação de alimentos e também para ferver água. Porém, com o passar dos meses, um problema começou a acontecer. Com a exposição constante dos cascos ao fogo, o aço enfraquecia e quebrava com facilidade, muitas vezes até vitimando os homens durante as chuvas de estilhaços e fragmentos. Dessa forma, em abril de 1945, o Departamento de Guerra passou a alertar e proibir esse tipo de utilização do capacete, como consta no Manual Individual de Roupas e Equipamentos. Como os soldados faziam o número 2 dentro dos tanques Sherman durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, vocês perguntaram bastante e hoje eu vou responder. Durante alguma missão ou movimentação onde não tinha como parar o tanque ou o soldado sair e se expor, se alguém realmente precisasse fazer o número 2, existia sim uma forma que era mais popular, que era utilizando uma lata vazia de munições de ponto .30 ou melhor ainda de ponto
1950, depois rapidamente fechando a lata e jogando para fora do tanque pela escotilha. Agora imagina só o soldado aliado ou inimigo que encontrou essa lata fechada na beira da estrada e decidiu abrir muito feliz achando que tinha encontrado munições. Elvis Presley serviu na Segunda Guerra Mundial? Recentemente eu mostrei aqui no canal a foto do rei do rock utilizando o uniforme de tanquista e muitos de vocês ficaram com essa dúvida. E a resposta é não. Até porque quando a guerra acabou em 1945, Elvis tinha apenas 10 anos. Mas o cantor serviu sim o exército de 1958 até 1960, apesar de já ser uma grande estrela da música nos Estados Unidos. Elvis interrompeu voluntariamente sua carreira para fazer parte do 32º Regimento de Blindados durante a ocupação da Alemanha na Guerra Fria. E apesar de ter um extenso treinamento dentro dos tanques, desde motorista até artilheiro, sua principal função na Alemanha era como motorista de jipe em missões de reconhecimento e patrulhas. Inclusive foi durante o serviço militar na Alemanha que Elvis conheceu sua futura esposa. Nos dias de hoje, quando precisamos aprender algo, os vídeos do YouTube nos ajudam bastante. E sabia que isso também acontecia durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, o YouTube ainda não existia, mas os vídeos sim, na verdade os filmes. Os chamados filmes instrucionais eram componentes importantes no treinamento dos soldados, pois serviam como base para diversos temas, desde o funcionamento de armas até técnicas de combate com tanques e aviões. E por incrível que pareça, existiam também desenhos animados que divertiam os soldados e ensinavam ao mesmo tempo, como o clássico Soldados na Fu de 1943. Tudo apresentado de forma simples e didática em salas de aula ou pequenos teatros. Inclusive, vocês encontram a maioria desses filmes aqui no YouTube. Quais eram as funções de um médico de combate durante a Segunda Guerra Mundial? Além do óbvio do pronto atendimento no campo de batalha com controle de sangramentos e imobilização de fraturas, alguns eram especializados em pequenas cirurgias de emergência na linha de frente mesmo sem suporte hospitalar. Além disso, o médico era responsável pela triagem e evacuação dos feridos até os hospitais de campanha. Eles também montavam os hospitais com a organização e distribuição dos mantimentos, ajudavam a reforçar as regras de higiene para evitar doenças, distribuíam e aplicavam medicamentos, além, claro, da importante função de oferecer conforto psicológico aos soldados cansados e abalados. O Jeep é conhecido como o veículo norte-americano símbolo da Segunda Guerra Mundial, por ser rápido, capaz de enfrentar qualquer tipo de terreno e principalmente por ser um veículo muito versátil. Além do transporte geral de tropas no campo de batalha e missões de reconhecimento, ele era utilizado também como ambulância improvisada para o atendimento e transporte de feridos, para o transporte rápido de mantimentos e munições no campo de batalha, servia para puxar diversos reboques e peças de artilharia, também como plataforma para montagem de armas para combate em movimento e também para defesa contra ataques aéreos. Era muito importante como central de rádio móvel para comunicação em combate e até mesmo como altar para cerimônias religiosas. Todos sabemos que o clássico Jeep é o veículo norte-americano símbolo da Segunda Guerra Mundial. Mas e a Alemanha? Será que eles tinham um veículo similar? E a resposta é sim, o Kubelwagen. Um veículo militar utilitário leve, ágil e muito versátil. Desenvolvido por Ferdinand Porsche em 1937, fortemente inspirado no projeto do Fusca, por incrível que pareça. Ele tinha construção simples, robusta e um motor muito confiável. Não é à toa que passou por testes extremos e foi aprovado para uso militar, com o início da produção em grande escala no ano de 1940 pela Volkswagen, se tornando o veículo tático mais popular do exército alemão durante a Segunda Guerra Mundial.
De todas as bombas lançadas pela Alemanha na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, uma delas é especialmente assustadora, inclusive até os dias de hoje. A chamada bomba borboleta. Milhares foram lançadas em cápsulas que abriam no ar e se espalhavam por uma grande região, descendo lentamente em um movimento circular até chegarem ao solo ou pararem nos telhados das casas. No chão parecia um brinquedo de metal, que explodia quando algum curioso pegava na mão, sendo letal em um raio de até 20 metros. Até os dias de hoje, essas bombas são encontradas pela Inglaterra. Porém, com o passar dos anos ao ar livre, as asas enferrujaram e se desmancharam, ficando apenas a carga intacta, ainda armada e ainda muito letal. Entre 2010 e 2017, 19 unidades ainda funcionando foram encontradas e destruídas pela polícia. O filme O Resgate do Soldado Ryan é baseado em uma história real? Em parte, sim. Em 1942, o cruzador USS Juno foi afundado no Pacífico, tirando a vida dos 5 irmãos Sullivan que serviam juntos. Isso gerou muita comoção e o governo decidiu que, nesses casos, o último irmão sobrevivente deveria voltar para casa, e o filme foi inspirado na história real dos 4 irmãos Nylund, onde aconteceu exatamente isso. Edward Nylund desapareceu no Pacífico em maio de 1944, Preston e Robert Nylund perderam a vida no dia D, e o último irmão, o paraquedista Frederick Nylund, sobreviveu ao dia D, mas depois de 9 dias foi informado sobre seus 3 irmãos, recebendo a ordem de voltar para casa mesmo contra a sua vontade. Porém, um ano depois, o primeiro irmão apareceu vivo, pois havia sido capturado e preso pelos japoneses. Sabia que durante a Segunda Guerra Mundial, na campanha do Pacífico, os médicos não utilizavam a cruz vermelha nos capacetes? Pois é, enquanto na Europa elas eram grandes e pintadas por todos os lados do capacete, no Pacífico, quando eles pintavam, era apenas uma pequena cruz na parte da frente. Isso porque na Europa o médico era visto como não combatente e era respeitado por ambos os lados. Então eles faziam questão de expor a cruz vermelha o máximo possível para não serem feridos. Já no Pacífico, a história era bem diferente. O soldado japonês não respeitava essa regra, muito pelo contrário. Eles miravam especialmente os médicos aliados para que os feridos não tivessem assistência, e também, segundo os generais japoneses, para enfraquecer a moral dos soldados. E assim os médicos tentavam expor a cruz vermelha o mínimo possível ou nem utilizavam. Sabia que mais de 20 mil cães serviram ao lado dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial? Os chamados cães de guerra recebiam treinamento militar desde pequenos para diferentes funções no campo de batalha, obedecendo fielmente os comandos dos soldados e eram totalmente acostumados com os sons de disparos e explosões. Esses cães cuidavam dos depósitos militares, alertavam a presença inimiga durante as patrulhas, transportavam mensagens entre as linhas de frente e também mantimentos médicos para os soldados feridos. No Pacífico, eles tinham a importante função de farejar túneis e trincheiras inimigas, evitando emboscadas e salvando a vida de milhares de homens. Esses cães eram queridos pelos soldados e muitos inclusive receberam medalhas por bravura no campo de batalha. Os melhores amigos do homem até na guerra. Como soldado, fazia o número 2 dentro da trincheira durante a Segunda Guerra Mundial. Obviamente que ele não pode sair e se expor ao inimigo, então existiam 2 formas de resolver essa questão. A primeira era cavando um buraco no fundo da trincheira, fazendo suas necessidades e depois cobrindo. Mas o problema é que nos dias de chuva a trincheira enchia de água e as coisas subiam. Já a segunda forma era utilizando o casco do próprio capacete, onde o soldado enchia de terra até a metade, fazia o que precisava fazer dentro e depois jogava todo o conteúdo de dentro do capacete para fora, expondo rapidamente somente seu braço. Claro que depois ele montava o capacete e utilizava normalmente.
Sabia que o isqueiro Zippo salvou a vida de um soldado durante a Segunda Guerra Mundial? No dia 15 de agosto de 1944, o jovem soldado Leroy Boyce participou da Operação Dragão, na costa sul da França contra o exército alemão. Dos milhares de soldados aliados que participaram, muitos foram atingidos, inclusive Leroy. Porém, ele só foi perceber no fim da operação quando foi acender um cigarro, percebendo que seu isqueiro não estava funcionando porque havia sido atingido bem no meio. E de forma misteriosa, o projétil não atravessou. E ele conta que com toda a adrenalina no campo de batalha, ele nem percebeu. O isqueiro Zippo estava junto com um maço de cigarro no bolso da camisa, bem em cima do seu coração, salvando sua vida. Leroy Boyce guardou esse isqueiro por toda a sua vida. Dentre todos os veículos norte-americanos utilizados durante a Segunda Guerra Mundial, um deles foi extremamente importante e ajudou a salvar a vida de milhares de soldados, mas infelizmente é pouco reconhecido. A ambulância militar WC-54, que foi lançada em 1942 e utilizada pelos batalhões médicos durante toda a participação norte-americana na guerra. Essa é uma ambulância adaptada da série de caminhonetes 4x4 WC da Dodge, muito rápida e capaz de enfrentar qualquer terreno. E além do motorista e do médico, essa ambulância podia transportar até 7 pacientes com todo o suporte médico. Ela possuía um aquecedor interno e paredes com isolamento térmico, para ajudar a manter a temperatura dos soldados em choque. Sabia que durante a Segunda Guerra Mundial alguns soldados carregavam meias em volta do pescoço? Nas regiões de frio intenso, como por exemplo na clássica Batalha das Ardenas, onde muitos norte-americanos não tinham os uniformes de inverno, uma estratégia bem interessante para manter os pés quentes era carregando o par de meias reserva em volta do pescoço, de preferência dentro do casaco para esquentar elas. Quando o pé ficava gelado, o soldado botava meia quente, tirava a meia fria e botava no pescoço para esquentar, substituindo ao longo dos dias e noites e trazendo um pouco de conforto nessas situações extremas. Será que os soldados aliados podiam usar barba na Segunda Guerra Mundial? E a resposta é não. As barbas eram proibidas no exército dos Estados Unidos e os soldados precisavam se barbear periodicamente por questões de higiene e também porque a barba não permitia a vedação da máscara de gás no rosto. Mas é fato que muitos soldados deixavam a barba crescer, principalmente no fim da guerra, tanto na Europa quanto no Pacífico, porque nem sempre eles tinham água disponível para fazer a barba, e também porque a barba ajudava a proteger o rosto do frio nos invernos intensos. Nesses casos, os superiores até deixavam passar, mas todos deveriam se barbear assim que possível. Porque durante a Segunda Guerra Mundial os tanques tinham a parte interna pintada na cor branca. Pois é, muita gente não sabe, mas o tanque M4 Sherman, por exemplo, tinha toda a parte interna pintada dessa cor, por motivos muito importantes. Como no interior o espaço era muito reduzido, a cor branca ajudava a refletir a luz que entrava pelas escotilhas, melhorando um pouco a iluminação, além de contrastar outros equipamentos, instrumentos e munições. Outra importante função dessa cor era facilitar a identificação de vazamentos de óleo e também problemas elétricos. E esse era meio que um padrão adotado por todos os lados. Não necessariamente a cor branca, mas a utilização de cores mais claras, como o cinza e o bege. O clássico rifle M1 Garand tem um segredo muito especial que poucas pessoas conhecem. Isso porque é difícil de perceber nas fotos, séries e filmes. Nós precisamos analisar a coronha mais de perto. Na parte de trás, na região da soleira, existe uma pequena tampa que, quando aberta, revela no interior um kit completo para a manutenção do rifle, com escovas e tubos com óleo e graxa. Tudo muito bem armazenado e sempre junto com o rifle. Inclusive, nesse corte da coronha, nós podemos ver como o kit fica armazenado no interior, sendo muito importante para a manutenção do rifle no campo de batalha, garantindo seu funcionamento até mesmo nas piores condições.
A Thompson dos anos 20 foi simplificada em 1942 para o emprego durante a Segunda Guerra Mundial. Mais fácil de produzir em grande escala e com uma redução de valor por unidade de $209 para apenas $45. Mas o governo ainda não estava satisfeito e queria algo ainda mais barato para substituir a Thompson. Foi então que em 1943 surgiu a M3 Grease Gun, uma arma de construção simples em metal estampado e sem partes em madeira, que custava apenas $20, e com cerca de 600 mil unidades produzidas ao longo de quase 2 anos, o governo ainda não estava satisfeito e queria um valor ainda menor. Foi então que em dezembro de 1944 foi lançada a M3A1, que era ainda mais simples e com o valor reduzido para $15 por unidade. A Thompson era a arma favorita dos mafiosos dos anos 20 e também dos paraquedistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas apesar do projeto ser o mesmo, essas armas eram bem diferentes. O modelo dos anos 20 era muito mais complexo. O cano possuía aletas de resfriamento com compensador na ponta e um gripe vertical na parte de baixo, enquanto o modelo de 1942 tinha o cano mais simples, sem compensador na ponta e com gripe horizontal. Já os carregadores de tambor foram substituídos por carregadores tradicionais e o mecanismo interno foi simplificado, com a alavanca do ferrolho saindo de cima e passando para a lateral, o que facilitou a produção em grande escala para o uso militar e reduziu o valor por unidade de $209 para apenas $45. Sabia que uma revista em quadrinhos provocou briga entre o General Patton e o General Eisenhower durante a Segunda Guerra Mundial? Durante o tempo de descanso no campo de batalha, o jovem soldado e cartunista Bill Mauldin gostava de criar histórias engraçadas e, como cartunista desenhava o que ele via, os personagens apareciam sujos e barbudos, que era a realidade no campo de batalha. Mas quando isso chegou ao General Patton, começou a confusão, pois ele exigia a higiene dos soldados e não aceitava a barba mal feita, e acusou o cartunista de tentar prejudicar a imagem do exército e influenciar maus hábitos entre os soldados, inclusive ameaçando ele de prisão. Esse problema chegou ao General Eisenhower, que viu os quadrinhos de uma forma positiva, pois animava os soldados no meio do caos da guerra, e depois de uma discussão deu a ordem para o General Patton baixar a bola.